Mas aí, gente, Colômbia. Reforma trabalhista amplia direitos, mas enfrenta campanha midiática contrária. Óbvio, né? Porque nada do que a esquerda propor vai ser bem visto pelos olhos da imprensa tradicional. Proposta enviada ao Congresso prevê a redução da jornada, estabilidade e reconhecimento dos trabalhadores de plataformas. São coisas muito importantes aqui, gente. Duas coisas. A gente aqui no Brasil, muitas vezes, eu, pelo menos durante a campanha, também acompanhando muito propostas de candidatas como a Sofia Manzano, por exemplo, do PCB, uma das principais bandeiras dela foi a redução da jornada de trabalho. Quando a gente vai comparar com a jornada de trabalho da Europa, a jornada do Brasil já é extremamente superior, né? Pelo menos de 5 a 8 horas superior ao que a gente vê na Europa. Só que quando a gente compara com os outros países latino-americanos, a situação é bem pior, né? Então, assim, hoje em dia, na Colômbia, a jornada de trabalho é de 45 horas, se eu não me engano. Gente, só um minutinho aqui. Achei. E a principal bandeira dessa reforma trabalhista é a redução da jornada de trabalho para 40 horas, né? Que é a nossa jornada aqui no Brasil. Pelo menos a oficial, que é de 40 horas, que são 8 horas por dia, né? Então, tanto a Colômbia quanto o Chile também, a gente vai ver um pouquinho de Chile, estão tentando fazer essa redução para 40 horas, que já é uma jornada exaustiva, a gente tem que pontuar isso. No nível que a gente está de evolução do debate, de inserção da tecnologia no trabalho e tudo mais, era para a gente estar com uma jornada de trabalho bem mais baixa, exemplo dos países desenvolvidos da Europa. Mas, infelizmente, a gente ainda está lutando pelo básico, né? E outra coisa é a estabilidade trabalhista, que na Colômbia é um problema muito grave, estrutural lá. E o reconhecimento de trabalhadores de plataforma é o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores de entrega, né, de aplicativo. Então, são pontos bem importantes aqui para a gente ver. Então, aqui a gente tem o presidente Petro com a ministra do Trabalho, Glória Inês Ramírez, tá? E a gente vai ler um pouquinho sobre essa notícia aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês lerem comigo. É isso. O governo de Gustavo Petro enfrenta seu primeiro duro embate legislativo com o início do debate sobre o projeto da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara nesta terça, né? Foi dia 22. O projeto foi protocolado dias atrás, no dia 16 de março, mas seu debate entre a opinião pública do país já está presente há umas semanas, obviamente, né? Visto que o governo dos partidos e partidos da base ainda tem realizado uma forte campanha nos meios públicos e nas redes sociais para difundir as principais medidas contidas no texto. Vamos lembrar que também é a primeira vez que um partido de esquerda governa a Colômbia, isso é importante a gente ter em mente, e até agora todos os governos da Colômbia, e a Colômbia é uma porta de entrada muito estratégica para os Estados Unidos na região latino-americana, e todos os governos até hoje estiveram sempre muito alinhados com a política externa dos Estados Unidos, principalmente na questão ali do combate às drogas, a guerra contra as drogas, o terrorismo, as Farc e tudo mais, né? Então, existe uma estrutura muito difícil de se combater quando a gente pensa que é a primeira vez que um governo de esquerda governa o país, né? Então, basicamente, a imprensa, enfim, todas as instituições, elas ainda estão muito engessadas nesse projeto neoliberal, sempre apoiado pelos Estados Unidos, obviamente. Então, vamos lá. Entre os aspectos mais destacados do texto original, que tramita atualmente no Legislativo colombiano, estão a redução da jornada de trabalho para 8 horas, como a gente estava falando, e a estabilidade para trabalhadores do setor público. Quer dizer, essa estabilidade ela não está sequer assegurada aos trabalhadores da rede pública, né? Então, aquela reforma administrativa que o Guedes queria, porque queria encabeçar aqui no Brasil, essa aí já está há muito tempo na Colômbia.
E outros pontos importantes incluídos na reforma são a redução da brecha salarial de gênero, a ampliação dos direitos incluídos na licença maternidade e o aumento do período de licença paternidade, além de sanções para casos de discriminação racial ou contra a população LGBTQIA+. A proposta do governo também busca regularizar os trabalhadores de plataformas digitais e garantir o direito à greve, tanto para trabalhadores sindicalizados quanto para não sindicalizados. Durante a apresentação do projeto ao Congresso, o presidente Petro afirmou que, quando transformarmos esse projeto em lei, a Colômbia começará a se industrializar e modernizar, com o aumento real dos salários e dos direitos, e o mais importante, com os trabalhadores sentindo os efeitos desse crescimento. Por sua parte, a ministra Glória Ramírez explicou que estamos adaptando o país à realidade do mundo do trabalho, criando garantias mínimas para os trabalhadores de plataformas digitais, fomentando a formalização dos trabalhadores do campo, aumentando a licença paternidade para 12 semanas, atualmente o benefício é de apenas 2 semanas, gente, é inacreditável. E estabelecendo um cronograma de gradualidade para se reduzir a brecha salarial entre homens e mulheres até extingui-las. Durante a apresentação do projeto, o presidente Petro afirmou que, quando transformamos esse projeto em lei, a Colômbia começará a se industrializar. Bom, aqui repete, né, gente? Então é isso. E tá tendo, sim, uma campanha, né? Vamos ler um pouquinho aqui sobre a campanha de ataque não só a essa mudança, né? Acontece que o governo Petro realmente é um governo que demarca muito a mudança justamente por isso, né? Por ser o primeiro governo de esquerda na Colômbia, por ser um governo que fala sobre anti-imperialismo, por ser um governo que fala sobre o aumento dos direitos para a classe trabalhadora, e ainda que seja um governo de esquerda progressista, não necessariamente radical, revolucionário, porque o Petro tenta e de certa forma, compreensivelmente, ele tenta se desvincular dessa imagem de revolucionário, justamente porque ele foi, né, um membro das forças revolucionárias na Colômbia. Então, se entende que ele tente, pelo menos, passar uma postura enfim, menos radical do que... E eu acredito que ele seja menos radical do que ele já foi na sua juventude, óbvio. Mas, enfim, mostrando que mesmo você mantendo essas características, tentando manter essas características de diálogo e tudo mais, se tenta combater dentro do ordenamento jurídico, constitucional e democrático, né, essa luta pelas reformas indo na contramão do que acontece nos outros países. Eu achei bem interessante isso que está acontecendo na Colômbia.